que nos atendeu prontamente, já está em Belo Horizonte, então a gente vai fazer perguntas simples para ele. Mas na verdade, então, depois de ser contratado no mês de abril, apresentado na tarde de sábado, no intervalo do jogo do Junioso Guarani no Farião, 4 horas depois, ele pede demissão. Por qual motivo, então, ô Vantuil, você acabou pedindo demissão do Guarani 4 horas depois de ser apresentado? É claro que está no clube desde abril. Um abraço. Ok, Vantuil, pode nos falar então? Lima, bom dia a toda a equipe. No momento que fomos convidados para vir para o Guarani no dia 1º de abril, tínhamos uma proposta de trabalho. Quando saímos do Guarani antes da pandemia, nós tínhamos uma equipe que ficou entre os 4 colocados. Uma equipe jovem, uma equipe com muitos jogadores jogando primeiro um campeonato do módulo 2, mas uma equipe que atendeu os resultados. Em 6 jogos, ela teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ela teve 57% de aproveitamento. Porcentagem essa que nos levaria ao quadrangular final. E o campeonato já tinha passado pela metade, estávamos na 6ª rodada, que tinha se criado uma tendência. Para nossa surpresa, houve a mudança política da diretoria, saiu o Vinícius, veio o Araújo, e a diretoria nova não nos convidou para nada, nem para um parecer dos jogadores, nem para voltar, mas seguimos a vida. Os resultados foram ruins. O Guarani teve 5 jogos a mais, perdeu 4 e ganhou o último, que tirou o Guarani do rebaixamento, pelos 10 pontos que, sob o nosso comando, a equipe anterior deixou. Então eu queria voltar o máximo de atleta dessa equipe. Mas todos os atletas, para o gerente de futebol, Marcos, tinham um defeito. Ele colocava defeito em todos os atletas. Colocou um teto salarial de 2.000, e não há um valor de folha. Um valor de folha, você nunca ultrapassa ele, mas de repente é melhor ter um jogador de 3.000 do que ter 3 de 1.000. E isso nunca foi compreendido. E ficava vários dias sem me ligar. A última vez agora nós ficamos 15 dias sem se falar. Eu conversava com o presidente Robson, uma pessoa inteligente, muito educada, o Beto, o diretor também, uma pessoa que nos atendia todas as vezes. Nós estávamos indo a Divinópolis uma vez por semana, mas as coisas não estavam andando. Eu estava terceirizando o meu olhar. O Guarani é muito grande, o Guarani é muito maior do que o Vantuil, do que todas as diretorias, as pessoas que passou. O Guarani está fazendo 90 anos. Eu fiquei com muito medo dessa equipe ser rebaixada na minha mão. Eu deixei um histórico bom na minha última passagem. O Guarani tem que ser respeitado. Então, pelas pistas que o Marcos, pelas ideias dele está me dando, eu acho que nós não iríamos fazer uma equipe competitiva. Respeito o ponto de vista, o presidente deu para ele toda a autonomia hoje do futebol do Guarani, então eu preferi pedir ir para sair. Quando eu dei a entrevista, eu achava que a reunião poderia haver alguma mudança de posicionamento, mas não houve, né? Realmente continuaria prevalecendo a voz dele, e dentro disso eu resolvia sair, porque as minhas ideias, eu seria cobrado pela equipe, mas não era uma equipe que eu estava formando. Então eu prefiro dar espaço para um outro profissional e desejar muitas felicidades, que o Guarani tenha uma boa sorte nesse campeonato, que começa no dia 3 de julho. Tem 50 dias para contratar agora, para o treinador chegar, contratar jogadores, treinar a equipe. Não estou saindo na semana de começar o campeonato, né? Faltam 50 dias. E tenho certeza que ninguém é insubstituível, eu não sou, né? Ninguém é, a vida vai seguir. Ô Vantuil, o detalhe é que eu estou percebendo o seguinte: você trabalhou o time da temporada passada, né? E ficou em 4º lugar na zona de classificação. Veio a pandemia, a mudança de direção, e o time que a atual diretoria pegou, ele ganhou um jogo em 5 e brigou para não cair. Saiu de 4º lugar lá para o 8º e quase está rebaixado. Então você indicou para o diretor de futebol Marcos Vinícius Borges o time que você trabalhou no começo da temporada passada. São as suas indicações. E ele não aceitou nenhuma. É isso? Só para a gente confirmar. Você, olha, traz para mim frontal. Ele não, ninguém se viu. É isso mesmo? Não, Lima. Ele me pegou os telefones de todos os atletas, fez o contato com os atletas, ele chegou a acertar com 4 atletas, entende? Desses que eu fiz a indicação. Mas os atletas reclamaram muito da conduta dele na conversa. É uma pessoa
é uma pessoa, vou usar um termo que eu falei isso na cara dele, eu não gosto de falar pelas costas, muito mais pela imprensa. O próprio presidente concordou comigo na hora. Ele é uma pessoa mal educada, ele é agressivo, ele trata mal as pessoas. E isso é um dos motivos. Eu não trato ninguém mal. Mesmo que a pessoa venha me criticar, eu lido com vocês da imprensa e eu sou uma pessoa pública que eu tenho que aceitar as críticas, que elas são construtivas. Eu tenho que avaliar todas, ver se você aceita ou não. Então, assim, havia uma certa má vontade em ligar para esses jogadores. E nós perdemos jogadores, inclusive jogadores da cidade e região, como é o caso do Lucas Rodrigues, que acertou com o Tupinambás, e o Luan, que acertou com a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, é a segunda divisão lá do Rio, que são atletas que foram destaque. O torcedor conhece esses atletas, são da casa, foram atletas feitos aí dentro de Divinópolis, dentro do Farião. E isso foi, para mim, a gota d'água, né? Somado a esse mau relacionamento. Ele chegou a ficar 10 dias sem me ligar. Uma pessoa que nós estamos formando uma equipe em comum acordo, você tem que falar todos os dias. Eu falava com o Renato Montoque, com o presidente Vinícius na direção passada, a gente chegava a falar 5, 6 vezes por dia. O Robson é uma pessoa educadíssima, eu isento ele de qualquer coisa. Sempre me tratou bem, retornou todas as minhas ligações. O Beto, o diretor, a mesma coisa. Mas o Marcos é muito arrogante. O Marcos é a pessoa que está mandando hoje no Guarani, no futebol, vai dar as diretrizes do futebol do Guarani. E como eu te falei, as pistas foram muito ruins, eu não estou acreditando, e você não pode entrar num projeto em que você não acredita. Você é o responsável pela parte técnica, pelos resultados dentro do campo, e no entanto você não vai participar da formatação da equipe. Isso não existe no futebol. Então, como eu falei na pergunta anterior, hoje o Guarani tem 50 dias, vai contratar um treinador para fazer a pré-temporada, a ideia era iniciar dia 24 ou dia 1º, haveria uma semana aí de observação para alguns jogadores indicados. Eu acho que a pré-temporada ideal foi a que teve na temporada passada. Além da ótima pré-temporada que fizemos em Montes Claros. 10 dias onde nós tivemos um domínio total do descanso, da alimentação, treinamento. Era uma época chuvosa, aquele janeiro de 2020, e nós conseguimos colocar todo o projeto técnico, tático e físico, né? Então a equipe chegou voando, tanto é que ela ganhou da equipe do Betim, né, que é uma equipe que teve um investimento muito alto, chegou no quadrangular final. Então, mediante a todos esses fatos, eu prefiro sair, que o torcedor do Guarani sabe que eu estou torcendo para que eu esteja errado, mas as pistas são muito ruins. Eu não estou acreditando e esse é o motivo que eu não fiquei. Essas pistas ruins, no caso, a gente tem informação, e você pode até confirmar para a gente, você estava lá agora há pouco, que jogador sendo contratado via DVD, sem consulta ao treinador. É esse ponto que chegamos, Avantuil? Ô Lima, nas nossas conversas, nas minhas 3 passagens no Guarani, 2001, 2009 e agora em 2020, você lembra que eu sempre fui fã de uma frase: não vamos terceirizar o olhar. Dentro dessa frase eu te falo uma outra: o homem é dono do seu silêncio, escravo das suas palavras. Eu sempre disse essa frase. Eu não posso terceirizar meu olhar. Todas as vezes que eu fiz isso, eu me saí mal no futebol. Eu jamais vou trocar o meu olhar por um DVD. Né? O DVD eu monto. Você tem uma equipe técnica aí na rádio que você consegue montar. Né? A tecnologia de hoje, ela faz coisas. Nós estamos vendo o TikTok aí na internet, que os jovens usam e abusam dela com montagem de imagens e tudo mais. Então, jamais aceitaria. Eu fui franco com o Robson, como eu te falei, uma pessoa que eu isento de qualquer coisa, o Marcos também pelo diálogo, o Beto pelo diálogo, mas o Marcos não, ele quer trazer sim esses jogadores por DVD que o amigo dele indicou. Eu acho que o Guarani nós não podemos fazer experiência, não dá prazo para isso. A pré-temporada, que se começar dia 24, ela daria 45 dias. Se começar dia 1º, já cai para 40 dias, mais ou menos. Você tem aí exames médicos, testes físicos, clínicos, uma série de testes que tinha que ter quase que uma semana. Então, assim, ficaria muito difícil você formar uma equipe competitiva. Como eu falei, a base que o Guarani tinha antes, e era possível trazer essa base, hoje já não é tão possível. Como eu citei na pergunta passada, jogadores que já foram contratados, jogadores que já fecharam o contrato, né? Então, a minha ideia era manter aquela equipe e trazer aquelas peças que viriam a somar onde aquela equipe era fraca. E os resultados provam. A equipe antes da pandemia tinha 57% de aproveitamento. Depois da pandemia, a equipe tinha 20% de aproveitamento. Em 15 pontos, ela ganhou 3.
né? Então eu penso que as pistas eram muito claras, Lima, muito clara, né? Então eu deixo agora, a história vai me dizer se eu tenho razão ou não, como também ele, se tem razão ou não, mas eu fecho com essas palavras, né? Havia uma divergência, havia uma incompatibilidade de ideias muito longe entre eu e o Marcos. Muito difícil nós estarmos no mesmo barco ao mesmo tempo, porque senão um vai remar para o norte e o outro para o sul. E mais uma frase para fechar, você sabe que entra a guerra, na guerra entre o mar e o rochedo, quem perde é o marisco. No caso desse, o Guarani seria o marisco, né? O Guarani ficaria prejudicado. Então eu prefiro largar a minha parte, deixa seguir a ideia dele, tenho certeza que terá um outro profissional competente, e quem sabe ele muda com esse episódio também, as ideias radicais dele, passa a ouvir o treinador que vai chegar, e quem sabe dá uma grande equipe, e é isso que nós torcemos, porque o Guarani é uma tradição do futebol mineiro, do futebol brasileiro. É impossível você falar em futebol mineiro e não falar do Guarani. As histórias se confundem. Um grande abraço, Lima, um abraço a toda a equipe e boa jornada. Ô Vantuí, só um minutinho, por gentileza. Não se despeça por enquanto, não. A última pergunta. Você me disse que tem 64 anos de idade e você deve ter... Você tem 40 anos, 42 anos como treinador. Nesse período de 40 anos, você já viu algo parecido? O treinador não participar da formatação de um time quando você começa do zero? Quando você pega um time, caminho tudo bem, mas você começa do zero sem elenco nenhum, normalmente o treinador indica, a formatação é o treinador com os diretores. Agora, o treinador não participando, e essa história de jogador por DVD, já viu algo igual nessa vida, ô Vantuil? Não, é inédito, Lima. Porque normalmente você vê um DVD, você gosta do DVD, eu sempre fiz assim. Você normalmente no DVD você observa os locais que esse atleta jogou, você conhece o estádio, você conhece alguém que está ao lado desse atleta, o treinador. Você vai hoje, nós temos o site da CBF, da Federação Mineira, rico em dados. Ninguém mente para ninguém mais, você vai lá e confere. E eu gosto muito de treinadores que eu joguei contra, que também... Eles pedem o meu auxílio, a gente faz uma troca de informação, um feedback, porque também estão contratando, né? E muitas vezes não bate esse atleta. Teve atleta aqui até próximo de Divinópolis aqui, passaram um DVD que o atleta jogou no Serranense, e os últimos 5 treinadores do Serranense não conhecem o atleta. Eu consultei os últimos 5 treinadores, entende? Então são coisas que eu não posso de forma alguma aceitar. Eu mostrei isso ao presidente, mostrei isso ao Beto. Os jogadores que eu estava indicando, a imprensa, a torcida do Guarani conhece, é a base do time que chegou até a 6ª rodada do ano passado, e os jogadores estavam, hoje acredito que não estejam mais. Como eu falei, o caso do Lucas e o do Luan, que já estão empregados. Ainda teria o Ulisses também, que não foi contactado, e outros que nós jogou com a gente em algumas equipes, jogou contra. E eu acompanhei toda a 2ª divisão, pela amizade que nós temos aí com os presidentes, com os treinadores. Mesmo sendo portão fechado, eu consegui ser relacionado no clube para me assistir os jogos. Eu vi jogos, eu fui à cidade de Ubá para assistir jogos, eu vi o jogo aqui no Sesc, eu vi jogos em vários lugares, né? Então eu tenho uma ideia assim, dos meus olhos, não terceirizar o olhar. Eu agradeço o espaço, Lima, não quero aqui tumultuar o ambiente do Guarani, o Guarani precisa de paz nesse momento para que o presidente Robson tome as devidas providências, né? Coloque realmente as coisas para funcionar e que haja uma divergência, uma diversidade de ideias variadas de várias pessoas, consulte, e que o próximo treinador seja mais feliz e que tenham mais diálogo com ele, principalmente o gerente de futebol. Volto a frisar, o presidente Robson e o Beto sempre me atenderam na maior cordialidade, me atenderam no maior cavalheirismo. O presidente Robson me recebeu na casa dele. Eu quero pagar essa visita, eu já o convidei para vir à minha residência em BH, para conhecer também a minha família, meus netos, meu filho, né? E porque ele me recebeu na casa dele. Você não recebe qualquer um na sua casa, se você não gosta dessa pessoa. Agradeço a ele a intenção da oportunidade, mas prefiro ser honesto agora, falta 50 dias, a prazo do Guarani fazer muitas coisas, e quem sabe, eu posso estar errado sim. Eu sou um simples mortal, eu sou um treinador de futebol e só. Pode vir outro e fazer sim um grande trabalho, e para isso que nós torcemos, que o Guarani merece. Um grande abraço.